Então, agora, a partir de agora está gravando e a gente vai começar então. Então, só para constar no registro, gente, eu vou mais uma vez desejar sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente vai dar início então à nossa retomada das atividades, depois dessa nossa conversa inicial. Agradeço pelos relatos, por cada um que pôde falar, compartilhar um pouquinho. E fique à vontade, ao longo da nossa aula, fique à vontade para compartilhar. Para hoje, eu preparei então um material para a gente retomar de onde nós paramos. Eu sei que alguns colegas tiveram algum problema de matrícula e não participaram das primeiras aulas, que foram poucas na nossa disciplina. Como eu cheguei só no início de março, e nós não começamos, nós tivemos só 2 encontros, então tiveram poucos conteúdos ministrados, mas a gente vai retomar para explicar e a partir disso a gente vai conduzindo as outras coisas. A partir de agora eu vou compartilhar minha tela aqui na apresentação e eu vou pedir para que vocês falem. Eu vou perguntar se estão enxergando, eu preciso que vocês falem, porque eu não vou estar enxergando. Eu preciso de 2 telas, eu até comprei um outro monitor, estou esperando chegar nessa nossa vida de professor agora, atividade remota, e com as 2 telas aí eu consigo ver se vocês estão me enxergando. Então, eu vou começar a apresentar e vou perguntar se vocês estão vendo, tá? Só um instante. Está aparecendo sim, professor? Sim, professor, dá de ver. Agora, tá aparecendo aí a tela inicial? Tá. Sim, retomada das atividades, Sim. Apresentação. Obrigado. Eu vou fazer um teste de passar aqui. Passou para uma segunda tela? Sim. Está entrando mais textos assim, preenchendo? Tá ok. Tá aparecendo Obrigado. tudo. Obrigado. Vou retornar então só, pronto, tá ok. Então tá ok. Vou voltar aqui. Então, gente, vamos dar início. Eu coloquei aqui novamente, né? Então, para quem não me conhece, eu não participou das primeiras aulas, eu sou o professor Cristiano Comim e a minha formação, eu sou mestre, sou engenheiro civil e tenho mestrado em engenharia civil, ambos pela UFPA. Sou professor do IFPA desde 2017 e iniciei no campus Santarém só em março, eu estava em outro campus, no campus Conceição do Araguaia, e ao início do ano eu fui removido através de edital para o campus Santarém, e a gente teve então 2 encontros. Eu acho que alguém... eu vou ter que interromper aqui, porque só um instante. Porque tem gente querendo entrar, isso é outra situação. Então, se eu... Vou apresentar de novo aqui. Quando alguém entra, eu tenho que autorizar. Enquanto estou apresentando... Voltou a apresentação? Voltou. Tá. Eu acho que é possível eu aceitar... Tá, eu aceitar sem precisar sair. Vamos alternando a tela aqui. Tá bom. Bom, então, para começar, eu queria retomar a ementa da disciplina, tá? Para a gente contextualizar o papel dela no curso. Aí eu trouxe aqui alguns tópicos dela. Então, o que a ementa traz? Ela traz esses tópicos e tem alguns no próximo slide. Ela vai falar, a gente vai falar então da organização do curso de Engenharia Civil no IFPA Santarém. Aqui seria basicamente o PPC e como basicamente não, eu digo, o PPC ele é a síntese, ele descreve todas as etapas do curso, ele é o projeto do curso. Então ele diz como o curso vai ser executado, como é que é o perfil do estudante ao sair, que é o egresso, como é que é esse perfil da saída, todas as disciplinas. Então a gente vai ver o PPC, que eu já até disponibilizei, e é importante que vocês conheçam, é o documento principal para vocês saberem, além de todas as disciplinas que vocês têm que cumprir, como é que são algumas metodologias, alguns deveres que vocês têm, algumas etapas que vocês já precisam planejar. Então, a gente vai falar desse assunto, já que iniciamos e vamos falar ao longo do curso, da disciplina, né? A relação da engenharia civil com outras engenharias, e aí eu destaco, vocês já ouviram, algum de vocês já
sabe de onde veio o termo engenharia civil? Como surgiu esse termo? Vocês podem falar, até para eu poder saber se estão. Eu vou ficar perguntando se estão me ouvindo só para checar, porque às vezes cai a conexão. Alguém sabe de onde veio esse termo? Isso aí, agora eu voltei aqui. Isso, veio com a engenharia militar, exatamente. Surgiu no momento em que a engenharia só era estudada, isso no século XVII, século XVIII, em que a engenharia ela era estudada apenas por engenheiros militares, né, como forma de você desenvolver desde fortificações para combater invasores, para planejar combates, como máquinas de guerra, que ainda eram bem rudimentares. E a partir do momento que pessoas que não eram militares começaram a poder estudar engenharia, surgiu esse termo, engenharia civil, que seria então a distinção do militar. E a partir depois, com o avanço da ciência e da tecnologia, é que as engenharias foram se dividindo, entre aspas, assim, se especializando, né, com engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia naval. Então, eu costumo falar que a engenharia, de uma forma geral, é bom lembrar também que a engenharia todas elas, nós trabalhamos, é considerado uma tecnologia. A engenharia é uma ciência aplicada, o que seria também classificado como uma tecnologia. Ou seja, embora não seja uma ciência, mas a gente trabalha com princípios, nós utilizamos de conhecimento científico, de método científico para resolver problemas, necessidades do nosso dia a dia. Então, a gente vai ver várias coisas que a gente estuda que não é exclusividade nossa. Então, para nós, as ciências como física, química, para nós da civil não tanto a biologia, mas pode ser usada muito em outras engenharias, ferramentas como a matemática, a estatística são indispensáveis. Por isso que o nosso curso ele começa com muita disciplina desse tipo, e eu faço esse destaque para vocês saberem que toda a disciplina que vocês têm na matriz, ela é fundamental para o curso de vocês, né? Não fique achando que essa disciplina é mais chata, eu não gosto, eu não vou precisar, porque toda disciplina é importante e vai fazer parte do curso de vocês, tá? Então, aqui eu faço um destaque especial que a gente vai falar muito mais para frente. Continuando, então, vamos falar das atividades de ensino e pesquisa em engenharia civil, né, e especialmente dentro do nosso campus, o que a gente faz, mas também sobre quais são as áreas de pesquisa internacionalmente que se trabalha dentro da carreira do engenheiro ou da engenheira civil. O perfil profissional e as áreas de atuação, nós falamos um pouquinho das áreas de atuação na segunda aula, que eu vou recapitular um pouco hoje aqui, que são aquelas áreas de especialidade do engenheiro civil. Na medicina, vocês sabem que tem um médico, normalmente um médico ou uma médica se especializa numa área, né? Exemplo, um é otorrino, outro vai se especializar em coração, que é o cardiologista, ou se especializa em olhos, que é o oftalmologista, não é? Então, aqui na engenharia civil, a gente também tem algumas especialidades que seriam mais ou menos fazendo uma analogia com a profissão de médico, né? Dentre outras profissões. A importância da formação acadêmica do engenheiro civil, aqui a gente precisa entender a questão, por exemplo, de saber como é que funciona o método científico, como é que funciona uma pesquisa científica, a parte formal e metodológica do estudo e da formação acadêmica, direcionada para a formação da engenharia civil, então isso é uma coisa que está na ementa, destacada. As atribuições profissionais, isso aqui seria... depois de formado, o que cada um de nós pode fazer legalmente, qual vai ser as atribuições que a gente tem o direito de exercer profissionalmente e poder assinar projetos e registrar no nosso conselho, que atualmente é o CREA, por exemplo. Ainda, para continuar, as práticas da engenharia civil, os impactos causados no meio ambiente, isso é um papel que está muito em voga, e eu digo isso porque cada vez mais ele precisa ser valorizado mais do que é hoje, que é a questão da sustentabilidade das práticas de projeto de engenharia, não só a sustentabilidade ambiental, mas também, no caso, o cuidado com a questão ambiental, mas também o cuidado com a questão social, que é indispensável na nossa profissão. A gente sabe a importância do papel da engenharia civil
na melhoria da qualidade de vida e da diminuição das desigualdades nas cidades, por exemplo, com a questão de saneamento básico, de infraestrutura básica. Então, aqui fala em meio ambiente, mas a gente vai falar de todo esse círculo da sustentabilidade que envolve economia, sociedade, questão social e meio ambiente, tá? A engenharia na cidade, as práticas sustentáveis desenvolvidas pela engenharia no Estado, no país e no mundo. Aqui como é que é a nossa relação. Então, isso tem uma relação muito íntima com o tópico anterior, que é como o papel da engenharia dentro de todo esse contexto municipal, estadual e mundial, tanto no avanço da sociedade, na diminuição das desigualdades e no atendimento às necessidades básicas humanas de cada um de nós. Encerra aqui, perdão. E a carga horária nossa, então, é 50 horas, relógio, 60 aulas. Dessas 60 horas aula, nós já tivemos 6 apenas, então faltam 54. Como os nossos encontros são de 6 em 6 aulas, nós teremos vai dar certinho aí 9 encontros, mas a gente pode fazer mais alguns, né? Vou perguntar de novo, todos me ouvem? Continuam me ouvindo? Sim, professor. Obrigado. Vocês percebem que depois desse tempo sem trabalhar, sem dar aula, eu estou aqui há 5 minutos falando e já comecei a ficar rouco. Então, vocês me desculpem. Vou ficar bebendo água aqui porque a garganta logo sente. Bem, então essa aqui é a ementa, recapitulando, né, o que nós já tínhamos visto. O objetivo específico da disciplina. Por que eu falo logo de específico? Porque o geral ele é o mesmo objetivo geral do PPC, que é formar engenheiros e engenheiras que tenham conhecimento técnico, tenham competências necessárias para aplicar a engenharia no atendimento da sociedade, levando em conta as questões sociais, ambientais, humanísticas, a relação entre as pessoas. Então, esse objetivo geral que depois a gente pode rever lá no PPC. E nessa específica, então, o objetivo específico dela aqui, dentro do curso, é motivar vocês pelo conhecimento da engenharia civil aplicada e relacionada com os diversos setores da sociedade, favorecendo o ingresso e o desempenho. Traduzindo, é garantir, ou melhor, permitir que vocês possam entender como é um curso de engenharia agora, para poder direcionar já os esforços de vocês e a compreensão mais detalhada de cada disciplina. Eu costumo dizer já uma visão particular minha, que o principal objetivo dessa disciplina é o seguinte, é vocês entenderem que cada disciplina do PPC ela é importante para o curso de vocês. E aí eu vou dar um exemplo de vocês nesse semestre. Eu vou mudar a tela aqui, só para pegar aqui quais disciplinas vocês têm no primeiro semestre que vocês vão ter agora. Vocês têm Comunicação e Expressão com a professora Gisele, Ética, Cidadania e Direitos Humanos com o professor Jairo, Introdução, Engenharia comigo aqui, e que o professor Luciano tem duas, de Álgebra Linear, Geometria Analítica e Cálculo Diferencial Integral. Então, eu aposto que muitos de vocês olharam essas disciplinas agora e pensaram, cadê a engenharia aqui? Né? Onde é que está a engenharia no curso? Porque agora só tem disciplina, entre aspas, que não são. Mas aí que eu destaco, tirando essa que tem o nome de engenharia, as outras não tem, né? Mas todo esse conhecimento, essas ferramentas, esses conteúdos, eles são indispensáveis. Né? Vamos pegar o exemplo da disciplina de matemática. Como eu disse, a matemática vai ser uma ferramenta, uma das mais utilizadas. A matemática e a física são as principais dentro da engenharia civil. Então, vocês precisam entender, conhecer e ter domínio disso, né, de uma forma satisfatória para poder aplicar no futuro em várias outras disciplinas e em projeto, em análise, etc. Então, lá na frente, vocês vão ter, por exemplo, isostática, hiperestática, resistência dos materiais, projeto de concreto. Tudo isso, ele requer que vocês compreendam conteúdo de geometria e conteúdo de cálculo diferencial. Não só na nossa disciplina, outro exemplo, aqui na disciplina, mas várias outras, você vai ter que fazer relatórios, como engenheiros, fazer laudos, relatórios, documentos. Então, você tem que saber, ter um domínio bom e ter domínio da nossa forma culta de escrever,
de formatar trabalhos e de se comunicar. Então, é comunicação e expressão, que é a disciplina da professora Gisele. E a do professor Jário, que eu deixei aqui no exemplo não menos importante, eu diria até que é uma das, nesse momento, ela é talvez uma das principais, ética, cidadania e direitos humanos. Qualquer profissional precisa ter em mente que de nada adianta ele ser um excelente profissional técnico se ele não tem princípios éticos no exercício da sua profissão, se ele não pensa na sociedade em que ele está inserido, nas pessoas que estão ao redor e como a profissão dele se relaciona. Então, não precisa um exemplo recente, que foi uma vergonha para todos nós, né? Vocês estão em processo de formação. Eu já sou formado, já trabalho, tenho muitos colegas, mas todos nós vimos o nome de engenheiro civil no mês passado citado numa situação lamentável, daquele caso do Rio de Janeiro, em que um fiscal da vigilância foi pedir, estava fazendo o trabalho dele, dispersando a aglomeração, e chegou uma mulher e falou assim: cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você, fecha aspas. Quem viu essa notícia, essa situação aí nos jornais? Poderia falar aqui, só dizer eu vi alguma coisa. Deixa eu voltar para a tela aqui. Voltar aqui. Viram, né? Então, Adri Neto. Ou seja, Marcos, obrigado. É uma situação lamentável, né? Então, quer dizer, porque tu é engenheiro é melhor, é superior, isso é execrável, né? Exatamente. E o fiscal que estava no exercício da atividade, ele tem doutorado na área dele. E o título, a formação, ela não se sobrepõe, ela não chega na frente de um rosto, de uma pessoa. Não existe isso. Então, a gente compreender isso, né, e ter cuidado do papel, além disso, o papel de nós como profissionais na sociedade para ajudar a melhorar, diminuir as desigualdades, também é fundamental. Então, eu destaco, voltando aqui para a apresentação, que o principal objetivo dessa disciplina, e é uma leitura minha dela, é vocês compreenderem isso. Vocês compreenderem que cada componente ele é importante e que o que você pode não enxergar agora, que às vezes o professor dá uma abordagem muito pura, e aí eu falo pura no sentido, eu vou pegar um exemplo de cálculo, que eu não vejo uma aplicação na engenharia ainda, mas ela tem no futuro. Que vocês não desistam, que vocês não achem que aquele conteúdo ele não tem relevância. Que ele tem, ele vai ser usado, ele é indispensável para o curso de vocês. E é claro que aí eu quero, até vou pedir depois uma atividade nossa, para a gente poder pegar exemplos que vocês estão estudando em outras disciplinas, para a gente relacionar e ajudar vocês a visualizarem isso. Tá bem? Então, voltando aqui. Aqui, então, sobre as avaliações. Todo mundo está vendo a tela de avaliação? Alguém só fale, por favor. Alguém pode falar? Porque eu não... Sim, professor. Tá, obrigado. Sim, professor. Obrigado, Isaías. Avaliação, como é que vai ser as avaliações nessa etapa do ensino remoto? A gente vai ter, o primeiro e segundo bimestre, ainda vai ter as duas notas no sistema, né? Mas elas vão estar, não vai ter assim uma data específica. Eu botei no cigarro, eu pretendo até o final do mês de setembro agora, fechar um valor e até o final da disciplina um segundo valor. E as avaliações elas vão ser muito diferenciadas por conta do nosso momento diferenciado. Então a gente vai trabalhar desde a participação online aqui, nossas conversas, né, a participação de vocês, uma possível arguição individual. O que é uma arguição? De repente a gente fazer uma outra videochamada ou por mensagem no WhatsApp, ou para poder verificar o aprendizado de vocês, de cada um, cada uma. Entregas das atividades propostas, essa vai ser a principal. Então um trabalho, vai ter uma resenha, vai ter uma pesquisa, um seminário que vocês podem apresentar online, vai ter nesse sentido. Seminários, eu coloquei logo na seguinte, e alguns debates. Hoje mesmo a gente vai ter um debate ao final da nossa live, e aí eu vou avaliar a partir disso, e o seminário a gente vai deixar mais para frente. Então, assim, o que eu quero destacar é que não se preocupem, né, com a questão de nota agora, que o principal é vocês aproveitarem isso, vocês aprenderem, né? Lembre que o nome da avaliação é avaliação da aprendizagem. É quando o professor, a professora vai verificar o que vocês aprenderam, o que vocês
compreenderam daquele assunto. Não é uma forma de a avaliação, não pode ser para mensurar, no sentido de dar nota, embora precise, eu sei que vocês se preocupam com isso, mas ela é, em primeiro lugar, a forma do professor ver como está funcionando a metodologia, para ajustar. Então, como essa é uma disciplina introdutória, a gente vai usar muitas metodologias diferentes para alcançar os objetivos. Então, a princípio, as avaliações são assim, são essas propostas, tá? Deixa eu só ver aqui, depois eu vou falar mais na frente sobre a questão da presença no outro slide. Então, e ainda ainda fico aberto a vocês, eu aceito sugestões, como sempre. Caso vocês queiram sugerir uma outra forma, eu fique à vontade, né? Pode sugerir, professor, a gente não tem essa opção, poderíamos fazer de uma outra forma? À vontade. Gravar um vídeo, sabe? O que vocês pensarem, eu estou disposto a ouvi-los para a gente ir, como eu disse no começo, é um momento inédito para todos nós. Então, as soluções sempre são muito bem-vindas, tá? A princípio, então, são esses métodos aqui. Eu vou passar rapidamente aqui na bibliografia, que está repetido, só para essa é a bibliografia básica e complementar da ementa, e aqui esses que estão destacados são os livros que nós não temos na biblioteca do IF, então, na verdade, só temos um título aqui da básica. Aliás, isso antes de suspender, porque nesse caminho, é importante eu registrar isso, tá, que está gravando, eu acho que em maio chegou uma compra feita de livros e tinham muitos títulos de engenharia. Então, eu acredito que muitos desses que estão aqui marcados em cinza foram contemplados nessa chegada. Como agora a gente também está afastado, a biblioteca ela vai continuar fechada, mas se o professor precisar, vai ter uma comissão criada que vai dar apoio até para digitalizar algumas partes, né? Por hora, a gente vai trabalhar, tem vários materiais que a gente vai trabalhar, mas já fica que caso alguém queira comprar um livro, professor, eu quero comprar ou até um e-book, ou procurar com alguém que tenha, essa aqui fica para registrar qual é a ementa, as bibliografias básicas e complementar que estão na ementa, tá bom? Assim, a frequência mais na frente. Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos na aula 1 a apresentação da disciplina, o plano de ensino, né, o plano da disciplina, aliás, planejado antes, a apresentação de nós. Quem estava na primeira aula deve lembrar que a gente fez aquela rodada de conversas, né? Eu lembro de muitos de vocês. E o que eu entrei de conteúdo foi o histórico da rede federal, que é como foi a rede federal, no caso, os institutos federais, né? Que data do início do século passado. Então, a gente fez 110 anos ano passado, final do ano passado, da rede federal, que começou com as escolas de artífices lá em 1909. E aí foi evoluindo, depois passou a ser foram algumas escolas agrotécnicas, já no século, aliás, acho que nos anos 2000, as escolas, depois de artífices, as escolas evoluíram para algumas escolas industriais, depois escolas técnicas, depois foram os Cefetes, até chegar em 2008, né, com a criação da lei que que agrupou escolas federais agrotécnicas e os Cefetes, exceto o Colégio Dom Pedro II e o Cefet Minas Gerais, e criou os institutos federais. Então, a nossa rede hoje é composta por várias instituições no Brasil todo. Então, nesse material que já está no SIGA, que eu mandei no grupo, a gente trabalhou esses tópicos, e eu peço que vocês, quem ainda não tenha lido, que depois, né, fica como uma atividade para recapitular, para rever. Ele é até um material bem curtinho, e o principal, tem um link lá de um site do CONIF, que é o Conselho Federal dos Institutos Federais, Colégio Dom Pedro e o Cefet, que vocês podem ver com mais detalhamento. Então, fica aqui só o registro para vocês reverem esses tópicos aqui, tá? E na aula 2, a gente viu as grandes áreas de ênfase. Aí eu vou abrir rapidamente aquele material, não vou passar ele todo, para a gente falar um pouquinho, tá? Continuam me ouvindo? Estão vendo a apresentação? Está funcionando? Certo? Tá, obrigado.
Eu vou interromper aqui só um instantinho para poder abrir o outro material. E aí depois a gente volta para essa apresentação aqui. Pronto, voltou. Apresentação com as áreas aqui de ênfase. Sim, dá para ver estrutura, geotecnia, hidráulica, dá para ver tudinho. Tá bom, obrigado. Então, na aula 2, gente, a gente entrou nessa parte aqui das 5 grandes áreas, já para poder falar um pouco sobre quais são as possibilidades de especialização ou de ênfase dentro do curso de Engenharia Civil. Não se resume a isso, tá, pessoal? Isso são 5 grandes áreas de ênfase. Dentro de cada uma você pode ter até várias outras específicas. Existem até outras divisões, mas eu prefiro por essa que ela agrupa de uma forma mais, um grupo mais sucinto, né? Então, dentro dessas 5 áreas que a gente tem aqui, então, a área de estruturas, que é o profissional, né? Aquela pessoa que vai se especializar na parte estrutural das edificações de infraestrutura. Então, desde um edifício, né, você tem a estrutura que é o esqueleto, a estrutura de uma ponte, a estrutura de um estádio, de um túnel, a parte que vai compor, vai segurar, que vai sustentar uma determinada construção. Então, aqui e estruturas, ela também passa por outras engenharias, como a mecânica, a naval, ela não é exclusiva da engenharia civil. Então, aí já pega aquele link com as interações entre as engenharias. A parte de geotecnia, o nome geo já sugere que a parte de solo, de geologia, é o engenheiro civil que se especializa no comportamento do solo enquanto material de construção. Então, das fundações, aquele que estuda mais barragem, a escavação do túnel, então, para a sustentação do material que vai ser escavado, e toda a relação com o solo que requer, então, aqui ele vai se especializar, tem uma disciplina que a gente vai estudar, que chama Mecânica dos Solos. Ela é a base da geotecnia. Ela vai trabalhar o comportamento mecânico dos solos. O terceiro aqui, que é a hidráulica e recursos hídricos. Então, aqui é a parte, aquele profissional que vai se especializar mais em obras que envolvam o transporte ou o uso de fluidos e, em nossa área, especialmente a água. Então, desde canais de navegação, a parte de tratamento de água e esgoto, a parte também de barragens, mas já pensando no fluxo, na dinâmica de um rio, de um curso d'água, ou até de bacias em oceanos, a captação de água, você trabalhar como hidrovia, tudo que envolve a parte de hidráulica, fica enquadrado nesse grupo aqui, no terceiro grupo. Um quarto grupo, que é a área de transportes, que é aquele profissional que se especializa em projetar e analisar o sistema de transporte, desde uma estrada, uma rodovia, até um aeroporto, por exemplo, ou passando por hidrovia, passando por ferrovia. Aqui envolve a questão do estudo do transporte, do tráfego, né? Um exemplo mais prático do nosso dia a dia, dentro da cidade, aquela questão do tempo de semáforo, faixa de pedestre, controle de engarrafamento, tudo isso está relacionado com essa área de transportes. E o quinto aqui, que é a parte de construção civil e materiais, entre aspas, ou entre parênteses. Esse entre parênteses não quer dizer que seja menos importante, porque dentro da construção civil a gente pode se especializar também em materiais, que é o profissional da engenharia civil que vai trabalhar efetivamente no canteiro de obra. Não só no canteiro, mas assim, planejar a execução da obra. Então envolve o cronograma, aquele que pensa no planejamento do custo, do prazo, dos recursos necessários, e pode também pesquisar novos materiais, desenvolver materiais inovadores para a execução de cada uma dessas obras. Então, é como se fosse aquele profissional que ele tira do papel os projetos de vários outros colegas que trabalharam no desenvolvimento. Então,
como eu disse, dentro de cada um, a gente pode ter ênfases um pouco mais específicas, como, por exemplo, na estruturas de madeira, alguém que se especializa em madeira. Na geotecnia, alguém que vai trabalhar com escavação de túneis, vai se especializar então em geotécnico que se especializou em escavar túneis. Outro pode se especializar em barragem. Na hidráulica, alguém que se especializa em trabalhar com canais de navegação, como o Canal do Panamá, por exemplo, que é um canal que foi construído para poder ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Que também tem relação com o transporte, mas no transporte eu citaria, por exemplo, alguém que trabalha com o estudo de formas de diminuir os acidentes no ambiente urbano devido ao fluxo de veículos ou diminuir o engarrafamento, pensar em toda essa dinâmica do trânsito, que é um organismo dinâmico. E a construção civil, a gente poderia falar que alguém que se especializa em planejar, em reduzir custos de uma obra, se especializando em compras, em forma de adquirir materiais mais baratos, em prazo de compras, entende? Dentro de cada um a gente poderia ter outras especializações mais direcionadas. Para não repetir, eu vou passar rapidamente aqui, e aí vocês têm esse material lá, que tem várias ilustrações para a gente compreender. Eu vou botar alguns exemplos de obras aqui. Aqui eu trouxe, estão vendo a foto de uma ponte metálica. Eu vou ficar perguntando, repito, para a gente lembrar se está transmitindo bem. Sim? Sim. Obrigado. Então, aqui algumas obras, por exemplo, que não é só engenheiro estrutural, né? Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, na fundação, você tem o trabalho de geotécnico, você tem a parte... É uma ponte ferroviária que envolveu o trabalho de engenheiro que cuida, então, dessa área, que pode ser o mesmo profissional, mas que está relacionado mais à parte de transporte. Então, quando a gente mais aqui, a ênfase é a gente observar o esqueleto, né? Então, a parte estrutural mais bruta no sentido, né? Aqui uma outra obra de uma ponte rodoviária, numa fase de construção. Aqui no caso de um edifício, que está numa fase estrutural, está sendo construído um sistema tradicional de pilares, vigas e lajes. Então, que é a primeira parte a ser executada, é a estrutura, né? Aqui um outro exemplo é uma obra em steel frame, que é um sistema estrutural que usa barras metálicas. Steel frame do inglês é barras de aço, né? Então, é um sistema que liga vários elementos estruturais em aço, que é também chamado de construção seca, pode usar fechamento em drywall, em placa cimentícia, mas a ênfase dele é na estrutura ser composta de barras metálicas, todas pré-fabricadas. E aqui outro exemplo de uma ponte em arco, acho que essa ponte é a ponte JK em Brasília. Bem, aqui alguns modelos estruturais no computador, aqui também outras imagens de modelos computacionais feitos para poder analisar. Tem uma animação aqui, para a gente verificar, por exemplo, o que um engenheiro estrutural ou uma engenheira estrutural se especializa. Então, a gente faz simulações, além de projetar e tudo, a gente hoje usa muito, né, como várias áreas, todas as áreas, na verdade, da engenharia, ferramentas computacionais. Então, aqui tem uma simulação dessa estrutura sendo analisada num computador. E essa passagem aqui do veículo é para poder verificar, lógico, a deformação ela está ampliada, né, tá exagerada, mas para poder enxergar como é que a estrutura se deforma. Vou passar também rapidamente aqui no caso da geotecnia, algumas obras aqui como então fundações, aqui um exemplo de uma obra em estaca hélice contínua, é um problema geotécnico. Alguns exemplos de fundações, começando da esquerda para a direita, em estaca, tubulão, estaca pré-moldada, uma estaca franque e uma estaca hélice contínua. Um exemplo aqui do alicerce, a fundação de um edifício, né, vertical, de vários andares, então precisa ter uma escavação, todo um cuidado, todo um projeto de coisas que a gente não enxerga. Então, o geotécnico é aquele trabalho que antecede, é o primeiro a ser executado, né? Quando a gente vamos pensar em qualquer obra, qual a primeira parte que é executada? As fundações, o alicerce. Então, se ele falhar, toda a estrutura pode falhar. Então, toda a obra, né? Então, a importância do geotécnico nesse aspecto, então ele vai estudar como é que esse solo
trabalho quais são as características do solo, e aí vem a questão geotécnica, dá nome à área, o comportamento desse solo para dimensionar qual o tamanho da fundação para suportar aquela estrutura, aquele prédio, aquela ponte. Né? Aqui um exemplo de escavação de túnel, que envolve o comportamento da rocha, a mecânica das rochas, por exemplo, tudo relacionado à geotecnia. Na área de hidráulica, vou passar também, gente, lembrando que esse material vocês têm, só para a gente focar um pouquinho nas ilustrações, para poder fazer uma relação mais fácil. Aqui uma coisa bem elementar no sentido de ser corriqueiro no dia a dia de uma obra, que é a parte de instalações hidráulicas e sanitárias, mas aqui a imagem tem elementos hidráulicos, até tratamento de água, como essa estação de tratamento aqui, o comportamento, o estudo do comportamento do fluxo e das correntezas de um canal ou de um rio, para poder navegar através dele e projetar, então, os elementos de navegação para que isso possa ser executado de uma forma segura, com sustentabilidade, então a questão social, econômica e ambiental envolvidas. Um canal de navegação, isso aqui é uma ilustração de um canal famoso que fica na Escócia, então é uma área que envolve o trabalho do engenheiro que se especializa nessa área. E essa imagem aqui, só beber água aqui, que é da Eclusa de Tucuruí, para quem não sabe o que é, a Eclusa é uma obra destinada a transportar uma embarcação de um nível de água para outro. No caso aqui, nós temos a barragem, aqui tem um nível de água na parte a montante, e do outro lado o nível é muito mais baixo. Como é que passa de um nível para o outro? Então, vamos pensar que a embarcação está no lado, está jusante, está subindo o rio. Ela vai entrar por essa porta de baixo, a porta é fechada, toda essa câmara interna aqui ela é preenchida com água gradativamente, a embarcação vai flutuando, quando chegou no nível superior, abre a porta de cima e a embarcação segue. Então é uma obra que envolve muito estudo e conhecimento da área de hidráulica. Daí um outro exemplo de aplicação aqui é no nosso estado, né, em Tucuruí, da usina hidrelétrica de Tucuruí. Bem, na área de transportes, a primeira coisa que a gente vê é uma situação como essa aqui de engarrafamento. Então existem profissionais que trabalham buscando soluções para evitar, diminuir situações como essa, de um trânsito congestionado, engarrafado, e envolve não só a parte física, mas muitas vezes o trabalho de estudo, de conscientização das pessoas, de trabalho em outros campos para que diminua, por exemplo, o uso de veículos e, naturalmente, esse engarrafamento diminua. Então, uma questão de conscientização das pessoas, por exemplo. Uma imagem como essa do entroncamento de várias avenidas, de várias linhas aqui de um lado para o outro, né? Então, aqui a gente tem várias possibilidades de vindas e idas, de você estar vindo de um lugar para ir para o outro aqui. A parte, então, desde, por exemplo, de traçado de estradas, cortes e aterros em rodovias, toda essa parte de projeto geométrico de rodovias e ferrovias, aqui no caso, a segunda imagem, uma ferrovia, hidrovias, como eu comentei antes, que aí também envolve, está bem intimamente relacionado com a hidráulica, portos e aeroportos, né? E por fim, para a gente passar isso sem se alongar muito, a parte então de construção civil e materiais, como eu comentei antes, aquele profissional que se especializa em executar a obra. Então vai planejar os custos, os prazos e executar lá no canteiro no dia a dia. Então aquele profissional que ele está mais relacionado com equipes de trabalho que vão executar, comprar material, receber, controlar fornecedores, controlar cronograma físico e financeiro, está acompanhando isso e solucionando junto com outros profissionais problemas que surgem no decorrer da execução. Então aqui um cenário, uma outra ilustração do dia a dia desse profissional, né, no canteiro, e aqui um exemplo de uma etapa bem tradicional da nossa área, que é uma concretagem de uma laje, por exemplo, que envolve muita gente, né? Então, só para a gente retomar de onde nós paramos, vou interromper aqui, na nossa aula passada, aliás, antes da suspensão, né? Falando em aula passada, foi lá em março, né? Tem mais de 5 meses. Então, nós paramos aqui. Esses materiais estão lá no SIGA para vocês, para que vocês possam revê-los, estudarem e tudo mais. E
e a gente acompanhar esse conteúdo. Só vendo os comentários aqui, os últimos. Então, o Matheus falou que acha a docência interessante. É muito bom sempre ouvir um comentário desse, Matheus, para a gente saber que é uma área que interessa a vocês, que realmente, né, eu sou suspeito em falar, né, sou professor, mas além, em todas essas áreas, vocês podem depois também, quem tiver interesse, exercer atividade de docente, né? Vamos só ver. Dando uma pausa aqui, gente. Está aqui, vocês estão me ouvindo ainda? Estão aqui? Estão conosco? Sim. Sim, obrigado. Então vamos retomar. Sim. Certo. Vamos retomar agora, na apresentação anterior, a gente falar um pouco agora sobre como será a metodologia das nossas próximas aulas aqui. Então, eu vou voltar para a apresentação lá. Pronto. Estão vendo aqui? Aparece para vocês, nova metodologia, remotamente, webconferência, exposições. Estão vendo? Sim, professor. Certo. Deixa eu só fechar aqui, fixar aqui para gravar, agora sim. Pronto. Então, aqui. Então, como é que vai ser o nosso dia a dia de aulas? Como hoje a gente foi ao primeiro encontro, a gente começou trabalhando essa primeira conversa, né, esse nosso diálogo inicial, para nós nos revermos, nós contarmos um pouquinho o que cada um queria contar. E já estamos aqui hoje no Google Meet, né? Eu pretendo usar o Meet para as próximas, e aí já fica um pedido depois para... Já tive algumas manifestações de colegas que participaram pela RNP, aqui, que é essa sigla, que é o sistema do governo federal, mas que tem recursos lá que não tem no Meet, que são excelentes, mas o problema dele é a estabilidade, em primeiro lugar, e a fluidez nos celulares, principalmente. No computador também, mas no celular a diferença é muito grande. Então, o Meet eu acho melhor, então a gente vai sempre ter encontros aqui. Nossas aulas serão às quartas-feiras, né, de 5 da tarde às 10 da noite. E aqui a gente vai então vai ter uma parte de exposição, vai ter a parte de conversa, diálogo, bate-papo, a gente ir acompanhando os conteúdos, né? Não vamos ficar, naturalmente, como falado no começo, 5 horas aqui apresentando, né? Que é muito cansativo e não rende. Mas a gente vai sempre tentar, aqui é o momento da gente trocar ideias. Então, ou vamos assistir um vídeo e depois discutir. Esse vídeo pode, inclusive, ser assistido fora do horário aqui E até botei aqui uma tela que está estática, né, de um print que eu dei à tarde aqui, o que vocês devem estar vendo aí, a apresentação e o nosso quadro aqui, como estava sozinho, né, naquele momento estava sozinho na apresentação. Então, nós usaremos isso aqui, inicialmente uma dessas plataformas. As aulas, depois, como eu comentei, eu estou gravando aqui no ABS, né, que é um software gratuito, e ao final da nossa aula, eu vou pegar e vou lançar nesse canal do YouTube, que é o meu canal, eu digo profissional entre aspas, porque é o canal que eu criei buscando postar coisas relacionadas a disciplinas. Então, tá aqui o link, depois eu vou mandar no grupo, que ninguém quer ficar digitando isso aqui, né, esse link todo aí no seu navegador. Mas o nome do canal é Engenharia Progressista aqui, e aí eu vou mandar para vocês o link depois para facilitar. Então, como eu estou dizendo, as aulas vão ser gravadas e ficarão disponíveis depois, tanto para vocês, quem participou, rever, e para quem não pôde assistir, quem não pôde estar online, possa depois ver, aliás, pela primeira vez, sem ficar prejudicado muito nesse aspecto, né? Na sequência, eu queria falar aqui, novamente, agora a pergunta que foi feita antes, sobre a controle de frequência, né? Eu sempre peço, então, quando a gente estiver no Meet ou na RNP, mas vamos usar primeiro o Meet, que vocês mandem no chat o nome, para que eu possa depois copiar e salvar e ter o registro de quem participou, porque às vezes alguém conseguiu entrar, daqui a pouco saiu e não consegue ver, aí eu não consigo ter o registro, então eu peço que mandem o nome, né, no chat, inclusive quem ainda não fez. Não precisa ser, pode só dar um oi, que aí eu copio e já vou saber. Quem ainda nem escreveu nada, por favor, escreva agora,
E lembre que isso vai ser prática para as nossas próximas aulas, para que eu possa ter o registro aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Certo. Então, quem ainda não falou, quem ainda não mandou um oi, alguma coisa, mande aqui no texto, no chat, que aí depois eu copio ele, né, e fica o controle. Mas, aí perguntaram antes também, né? E quem não participou vai ter frequência? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet ou um celular, um computador, né? Então, a própria regulamentação atual, ela diz que o controle de frequência ele vai ser também, aliás, como principal forma, através das atividades entregues. Então, aqui eu botei uma observação, ó. Tem o segundo item, aliás. Então, entrega das atividades conforme a regulamentação vigente, que é a Resolução 110, que regulamentou as atividades remotas, e tem uma instrução normativa da PROEM, que aí não lembro do número agora, mas aí a observação, quem não puder participar online, assistir online, vai ter a frequência controlada por essas entregas. Mas eu destaco que é importante, né, a participação de vocês para que a gente possa ter esse retorno, né, se ver, ter as perguntas, ter o feedback de vocês, poder ir acompanhando, né, poder saber que tem gente, como o Matheus falou antes, tem gente assistindo, a gente está interagindo. Mas sempre lembrando que vai ter resguardado o direito para os colegas que não conseguem, de depois terem esse acesso garantido no YouTube, ou no pendrive, né, que é a situação de quem não tem acesso, material impresso e possivelmente pendrives, de ter o controle entregando as atividades. Até porque a gente sabe que tem coisa que é mais... que eu enquanto estudante, ainda sou estudante sempre, né, faço um curso de pós-graduação no IF, em Conceição do Araguaia, uma pós em docência, e a gente sabe que tem coisa que é melhor a gente ler, tem coisa que é melhor a gente estar conversando, estar dialogando, então, por isso a forma de a gente utilizar várias metodologias, né? Bom, vamos falar do SIGA agora. Então, para quem tem, vou falar dos envios. Todo o material que fosse enviado, como hoje se deve ter visto, né? Mandei no SIGA, aliás, já estava no SIGA, mandei no e-mail e mandei também no grupo no WhatsApp, certo? Quem pode aí falar que se recebeu no e-mail, já conseguiu, ou pelo menos, não que tenha aberto, mas que recebeu, podem dar um... Eu já recebi, professor. No Gmail. Tá. Eu também. Certo. Então, por que nas 3 formas? Porque a gente sabe que tem gente que prefere acessar e-mail, né? Tem gente que não tem, só consegue ver pelo WhatsApp, e também está no SIGA, que é a nossa plataforma oficial e que tem mais recurso, mas o SIGA tem um problema, ele só funciona bem para computador. Então, eu sempre recomendo, quem tem condição de acessar pelo computador, use o SIGA, por favor. Quem não puder, quem não consegue, pode acessar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, sempre vou mandar nos 3. Quem consegue acessar os 3 vai receber 3 vezes, então não confundam. Saibam que sempre vai ser enviado nos 3 canais para que todos tenham acesso. Aí, eu vou mostrar aqui a tela do SIGA, eu vou compartilhar a tela agora do SIGA, vou interromper aqui e vou compartilhar no SIGA para que vocês possam ver o que vocês vão enxergar quando entrarem, né? Quem entrar no SIGA. Está aparecendo aí para vocês? Sim? Tá. Então, caso... eu sei que muitos já acessaram, já usam. Caso alguém não tenha acesso ainda, nunca tenha usado e pode acessar, ou seja, tem computador, internet, mas ainda não acessou o SIGA, depois pode mandar no grupo ou até no privado uma mensagem para ajudar a acessar. Essa tela aqui eu já entrei no SIGA, tá? Depois que a gente entra, já vai aparecer disciplinas matriculadas e é só entrar em Introdução à Engenharia Civil. Até vou entrar para a página inicial aqui. Aqui vai só aparecer recursos diferentes, muitas coisas vão estar desabilitadas porque vocês estão entrando como aluno,
Mas aí está aqui, tá vendo? Introdução à engenharia, né? Eu vou clicar aqui e agora eu vou mudar o meu acesso para ver como aluno. Então, a partir de agora, pronto. É isso que vocês vão enxergar, tá? Então, aqui podem ver, tem uma notícia que eu cadastrei lá em março, falando sobre um artigo que eu tinha enviado, que eu recoloquei aqui. E aqui vocês vão ter a descrição de cada dia que deveria ter aula. Então, o que são esses dias aqui em vermelho primeiro? São aqueles dias que foram cancelados antes de eu iniciar as atividades no campus, né? O primeiro dia previsto no calendário regular antes era em 3 de fevereiro, então foi cancelado. Na sequência, tem aquelas 2 aulas que a gente executou, dia 9 de março e 16 de março. E aí tem várias aulas canceladas que foram durante essa suspensão do calendário. Vocês vão descer aqui, vejam, aqui é a descrição de cada aula em ordem cronológica, tá bem? Aí vocês vão continuar descendo e vão enxergar aqui a aula de hoje, ó, que eu já coloquei material. Então aqui, botei aqui, retorno remoto, encontro 1, que é o encontro de hoje. É uma aula extra, essa questão da aula extra e reposição, não se preocupe que é só para a gente ter controle dentro do SIGA, para mostrar que ele é uma reposição de aula do período que o calendário estava suspenso em decorrência da pandemia. O dia de hoje, e aqui então eu estou colocando qual vai ser a nossa metodologia hoje. Aqui a gente vai trabalhar uma aula via webconferência, a gente vai ter uma conversa de retorno e boas-vindas, nós já tivemos, um diálogo sobre o tempo de suspensão, apresentação da nova forma remota, que é o que a gente está fazendo agora, e daqui a pouco a gente vai para a live, né, que eu vou falar daqui a pouquinho da live do grupo de pesquisa. Bem, para não se alongar, aqui vocês vão ver os itens, links ou materiais que eu já disponibilizei. Então, por exemplo, estão vendo esse item PDF aqui, artigo para leitura e elaboração de resenha? Estão vendo? Alguém me ouve? Professor. Sim, perfeito. Então aqui, passando o mouse, né, vocês podem, já vai habilitar aqui para abrir, eu vou clicar nele, ele vai abrir, como eu estou no Firefox, ele vai pedir para abrir, eu vou abrir aqui, ele vai abrir numa outra aba, eu poderia salvar. Então o PDF com o artigo, mesmo que eu mandei no e-mail e mandei no grupo. Aqui tem uma tarefa, na sequência, a elaboração da resenha. O que é uma resenha, para quem não sabe, né? Imagino que muitos já devem conhecer. A resenha é um texto, existem 2 tipos principais, né? Uma resenha resumo, em que a gente vai fazer um resumo daquele material, seja um artigo, um livro, ou uma resenha crítica, em que a gente escreve um pequeno texto sobre aquele material que a gente estudou, analisando, comentando o que você achou, até pode ir falando, fazendo relações com outros assuntos, mas assim, fazendo uma análise daquele assunto, né? Eu botei essa aqui, clicando nela, vai habilitar para vocês esse espaço aqui, o texto, né? Então tem a descrição aqui. Elaborar uma resenha sobre o artigo Condições de Criação da Escola de Engenharia do Pará, a valorização e formação científica dos engenheiros, de 1870 a 1931, que é aquele artigo que está disponível ali no SIGA, também no e-mail, também no grupo do WhatsApp. Aí eu botei uma observação aqui, ó. Quem não tiver acesso, ou quem não tiver acesso ao computador ou internet por SIGA, né? Quem tem computador pode fazer digitado, me mandar preferência aqui pelo SIGA, mas se não, no e-mail ou no WhatsApp. Caso não tenha computador, está só com o WhatsApp, está acompanhando só pelo celular, pode fazer à mão no manuscrito, numa folha, tira uma foto bem que dê para enxergar e pode mandar também no WhatsApp, tá? Essa data de entrega para essa primeira tarefa é até a próxima segunda, que é até feriado, então até toda vez que tiver um dia é até as 23h59 daquele dia, fica como limite para a entrega da atividade. E o modo de entrega, como eu falei, você escolhe a maneira mais viável para você. Se você optar pelo SIGA, como eu estou aqui, depois de fazer o material, salvar de preferência, salve em PDF, tá? Vocês estão vendo que eu estou nesse ambiente. Eu entrei, aí esse browser aqui, eu posso clicar e ele vai pedir para eu escolher o arquivo no seu computador, né? No meu computador, no caso.
eu vou aqui, escolho o arquivo, abro. Quando eu enviar, vai ficar registrado para eu enxergar, já olhar e fazer a avaliação. Então, vejam, repito, quem puder acessar pelo Cigar, dê preferência para aqui, que fica mais fácil, facilita para a gente, enquanto professor, e aí diminui aquela quantidade de trabalhos que vão chegar pelo e-mail, pelo WhatsApp, mas sempre respeitando o fato de que quem não puder, tá, faça do jeito que tem condição. Aí tem ainda 2 links aqui. Esse link aqui é do canal do YouTube, que ele já vai, se eu clicar, já vai abrir uma aba aqui do YouTube do canal do GPAT, ó, já foi direto aqui, que é da live que a gente vai participar daqui a pouco. Aqui no canal já tem outras lives feitas, e aí eu já recomendo para que vocês assistam. Quem já participou, já registro de novo o agradecimento por ter prestigiado, e quem não pôde participar antes, assista. Aqui vou em vídeos, aliás, aqui. Nós começamos em agosto, a primeira live foi em agosto, essa aqui eu estava até mediando nessa, depois tivemos outras lives, essa aqui que estava o professor Paulo Lobo, o professor Augusto, o professor João Melo e o Saulo, só para eu lembrar aqui, quando começou, foi 5 de agosto, aliás, a primeira foi em julho, foi em julho, nosso primeiro teste, e agora a gente começou regularmente todas as quartas-feiras até o final do mês de setembro. Por que eu estou recomendando, gente? Porque todos esses assuntos, eles são assuntos relacionados com a nossa profissão de forma a mostrar possibilidades, caminhos, interações entre várias áreas que tem tudo a ver com o nosso curso, com a nossa disciplina, quer dizer. Então, eu recomendo que vocês assistam as anteriores em outros horários, que vocês tenham condição. E daqui a pouco, às 19 que vai ter a live, vai ser a 5ª live, deveria ser a 6ª, porque essa aqui, dia 19, que está até suspensa aqui, por uma questão de saúde de um colega nosso que não pôde participar, nós suspendemos e vamos fazer no futuro. Então, hoje vai ser a 5ª, deveria ser a 6ª, vai ser a 5ª, vai ter a participação da professora Lucimara, como palestrante, deixa eu até abrir aqui para a gente enxergar, para eu poder falar para vocês o nome do outro convidado. Me desculpem, gente, eu não estou achando aqui. O Francisco Ilame, que também é arquiteto, vai ser o outro convidado, e o professor João Melo vai ser o mediador hoje dessa live. Então, aqui já fica o link, voltando aqui, e aí eu vou voltar agora para a nossa apresentação, só um minutinho. Professor, desculpa interromper aí ainda. É que eu só queria saber que hora vai ser a live que o senhor falou que vai ser hoje, né? Vai ser às 19, daqui a pouco, aí às 19 horas. Aí esse aí vai ser o horário que o senhor vai encerrar aqui pra gente ver essa live, é isso que o senhor estava falando? Isso. Ah, sim, era só isso mesmo, obrigado. Tá bom. Eu vou concluir, aí eu vou reforçar isso, mas é bom você ter perguntado que já fica uma antecipação disso. Voltando aqui, pronto. Agora, então, só eu acabei no Cigar e falando um pouco mais, já adiantei o assunto. Então aqui, ó, só para recapitular, então, o Cigar vai ser a nossa principal, entre aspas, tá, forma de acesso, que eu peço para que quem tem acesso ao computador use como primeira opção. Então, para quem não tem essa opção, por limitação de equipamento ou alguma outra questão, então tem também nos e-mails individuais, né, que eu estou mostrando, já mandei hoje esses materiais das aulas passadas, e o PPC também de Engenharia Civil, e o grupo no WhatsApp também, que eu sempre vou mandar o link de acesso uns minutos antes do nosso horário, que é às 17 horas. As lives, como eu comentei, vai fazer parte, porque a gente sempre vai ter um assunto relacionado à nossa profissão. Então, já está o link lá também. Eu vou mandar no grupo de novo daqui a pouco, né, quando a gente encerrar aqui e pararmos para ir. E aí eu entro nesse item aqui. Antes eu pergunto para vocês, eu acho que é muito mais viável a gente encerrar e vocês irem para o YouTube, né, para a gente não ficar, por exemplo, que eu poderia pegar aqui
a nossa sala e linkar no YouTube, mas aí a internet sobrecarrega. Então eu penso em encerrar, a gente vai para o YouTube, todo mundo assiste lá, aí eu vou pedir para que vocês deem um oi lá também no chat do YouTube para poder verificar a participação e para a questão do certificado, que é o que eu vou falar agora, e aí depois a gente volta para essa sala. O que vocês acham? Pode ser assim? Eu acho mais viável, mas eu gostaria de ouvir vocês. Gente? Boa tarde, professor. Sim. Na verdade, eu gostaria de fazer um aviso, que a CELPA começou a mexer do nada aqui nos cabos perto de casa e tá sem energia. Eu estou no 4G, não sei se eu vou conseguir acompanhar a live no YouTube, porque eu só tô com 50 MB sobrando e já tá acabando. Ah, tá. Entendi. Não, tudo bem. Assim, perfeito, é bom ouvir sem problema. Quem não conseguir assistir hoje, pode assistir depois, tá? Elas ficam gravadas lá. Então, mas é bom você me falar já, eu já fico ciente, então agradeço por você ter falado. E depois, na hora que você tiver renovar o pacote ou puder estar em outro local, quando retornar, por causa da internet, né? No seu caso, da energia, desculpa. Então, quando retornar, ela fica disponível, você pode rever, sem problema. Mas aí eu peço por que eu reforço o pedido que vocês participem, para a gente poder ter aquela interação, eventuais perguntas de você. Como vamos registrar a presença na live? Pelos comentários? Isso. Vai valer água essa presença? Ótimo, obrigado, Juliane, pela pergunta, que é onde eu queria chegar. E é essa apresentação aqui. A live, ela faz parte de um projeto de extensão do nosso grupo de pesquisa, tá? O GPAT é um grupo de pesquisa em Engenharia e Arquitetura do Tapajós, que foi criado recentemente. No início do ano a gente começou a criação e ele foi aprovado pelo CNPq e pela Pró-Reitoria de Pesquisa no início de julho. Então esse primeiro ciclo de lives, ele é aberto para qualquer participante, gratuito, e quem quiser também poder usá-lo para receber certificado pela participação, pode se inscrever nesse link aqui, que eu vou mandar agora no grupo do WhatsApp, para vocês. De novo, já tinha enviado, mas eu vou mandar novamente agora. Aí, mandei no grupo agora no WhatsApp, para que vocês possam se inscrever. Então, qual que é a vantagem da inscrição? Vou dizer. A inscrição, para poder receber certificado, ela é opcional, tá? E como é que vai ser feito o controle do registro na live, Juliana e demais? É só mandar nos comentários, mandar o seu nome, para que a gente possa depois, porque eu e a professora Lucia e o professor João possamos verificar a participação e liberar os certificados. Qual é a relação disso para vocês que estão no curso de engenharia? É a questão das atividades complementares. Dentro do PPC de vocês, e eu vou agora abrir o PPC para mostrar rapidamente, aqui, o PPC prevê que vocês façam uma quantidade mínima de... Eu não estou achando o PDF aqui. Só um instante, gente, que eu não consegui achar. O PDF não aparece para eu compartilhar a tela aqui. Ah, achei aqui, pronto. Estão vendo aqui um PDF com atividades complementares? Sim, professor. Tá, obrigado. Isso são as atividades extracurriculares, também chamadas, Isaías, isso mesmo. Dentro do curso de vocês, atividades complementares, vocês têm que fazer uma carga horária de 150 horas, no mínimo. O que são essas atividades complementares? São atividades para que vocês possam expandir as várias metodologias, para vocês saírem. Uma forma do curso prevê que vocês não vão ter uma formação exclusivamente dentro do instituto, da universidade. Então, para vocês participarem de eventos fora, um evento científico de outra instituição, uma palestra, um minicurso, que pode também ser feito da nossa instituição, mas que não é só a disciplina, entende? São disciplinas que são
aliás, são atividades que são para além dos componentes curriculares regulares, que a gente chama, as disciplinas regulares. Então, aqui pode ser, no texto aqui, no item 12, aí depois fica já para a leitura de vocês, no PPC, ele fala assim, ó, o parecer 28/2001 do CNE, que é um texto da diretriz que se baseia, do Conselho Nacional de Educação, considera como componentes curriculares formativos do trabalho acadêmico, que são atividades complementares, seminários, apresentações, exposições, participação em eventos científicos, visitas, ações de caráter científico, técnico, cultural e comunitário, produções coletivas, monitorias e outras, dentre outras coisas. Essa atividade da live, além de ser um componente aqui que a gente está usando, quem se inscrever, participar e tiver o registro, pode no futuro utilizar como parte dessas 150 horas que vocês devem cumprir ao longo dos 5 anos de curso, tá? Então, como é um dos objetivos da disciplina, vocês conhecerem o PPC, eu já estou falando aqui desse item do PPC. Então, ao longo desses 5 anos de curso, que vocês estão no primeiro semestre agora, no início do primeiro ano, vocês devem cumprir, no mínimo, 150 horas, e vai ter um momento lá pelo 9º ou 10º semestre que vocês vão precisar comprovar isso para a coordenação do curso, para que ela possa depois, né, no caso a secretaria acadêmica, vai registrar no histórico de vocês que vocês já cumpriram. Né? Como é que vocês vão comprovar isso? Através da apresentação dos certificados de possíveis eventos que vocês participaram, como esse aqui. Né? Caso quem opte. Então eu já recomendo que vocês façam, né, é uma sugestão, como eu disse, não é obrigatório, mas já fica a sugestão para que possa ser usado no futuro como atividade complementar. Você se inscreve no evento, participando no YouTube, mandando o nome, vocês vão ter direito a certificado que no futuro pode ser usado. E já fica também essa informação de vocês, sempre um apoio, um incentivo que vocês façam outras, sempre que possível, participem de eventos. Hoje nós estamos num momento inédito nas nossas vidas, então tem muito evento online que vocês podem participar, como teve a semana de física, a primeira semana de física do campus Santarém, que foi no mês passado, que seria já uma possibilidade, caso algum de vocês tenha participado, já pode usar no futuro, tá? Então eu deixo esse ponto, fazendo esse link entre as duas coisas, né? Tanto faz parte da nossa disciplina, como pode ser usado por vocês no futuro como atividade complementar. Deixa eu ver aqui no chat algumas perguntas. Alguém perguntou antes o que são arguições, só agora que eu vi a pergunta, desculpa. Arguição, foi uma pergunta da Juliane. Arguição é um termo técnico quando quando uma professora faz uma pergunta diretamente, como se fosse uma chamada oral, assim. Não de uma coisa específica, mas de um assunto, quando a gente vai conversar pessoalmente ou individualmente numa ligação, numa videochamada, como a gente está no momento remoto, né? Então, a arguição seria um momento em que caso eu precise verificar se algum estudante entender um assunto que eu achei, que eu estou em dúvida se ele conseguiu compreender, eu posso fazer essa conversa individual para poder, então, fazer essa arguição, essas perguntas, né, essa conversa diretamente para verificar se foi compreendido a ideia. Consegui explicar? Juliana ainda está online? Está aqui, está aparecendo ainda. Porque eu não tinha visto ainda a pergunta anterior. Pronto. Então, gente, sobre as atividades complementares, vocês conseguiram compreender? Me mandem, dê um feedback para eu saber se vocês me ouvem ainda. Sim, professor. Certo? Alguém mais, gente? Alguém mais poderia se manifestar? Certo, Marcos, obrigado. Então, mandei aí no WhatsApp o link, vocês já podem se inscrever, tá? Eu já pretendo encerrar daqui a pouquinho a nossa parte aqui. Vamos para a live. Só voltando aqui ao compartilhamento agora, deixa eu voltar aqui para encerrar mais 5 minutinhos. A nossa tela aqui.
E aí, professor? Pois não. Iago está perguntando aqui no grupo, como é que a gente verifica lá na plataforma Event 3, que é a plataforma de inscrição, né, do evento, como é que verifica se a inscrição está homologada ou não? Tem algum comprovante, algo do tipo? Tá, boa pergunta. Um e-mail pelo e-mail de vocês que vocês usaram, né? Dizendo, informando a confirmação da inscrição. Na plataforma, primeiro você vai ter que criar uma conta para acessar, porque esse Event 3 ele é uma plataforma de eventos online. Então, uma vez criado o cadastro, você pode participar de vários eventos com esse mesmo login. Então, eu recomendo que vocês usem o mesmo login que vocês usam no Gmail, quem tem Gmail. Para estar no Meet precisa ter o Gmail, então eu sempre acho que é mais prático usar esse mesmo e-mail. Você entrou lá, fez inscrição, se inscreve no evento, tá, geral, e depois tem que se inscrever na palestra de hoje. Bem rápido, você vai se inscrever no evento geral, vai procurar as atividades, a de hoje, se inscreve, aí você vai receber por e-mail uma confirmação e na tua própria conta já vai ficar registrado lá que você se inscreveu nela. Tá? E se ainda assim não der tempo de se inscrever agora, você pode se inscrever depois, tá, da live, e quem participou e mandou seu nome no chat, vai ter garantido o certificado do mesmo modo. Tá? Como é o primeiro dia, a gente já vai ser daqui a pouco o início, então para não ter problema, fiquem despreocupados, mas é importante vocês registrarem a presença lá no YouTube ao vivo, tá? Para poder depois se certificar. Então, a resposta sobre essa pergunta específica, Isaías, vai receber uma confirmação no e-mail e já vai ficar registrado lá na plataforma que você se inscreveu. Ela é bem intuitiva e fácil. Deu para compreender? Conseguiu compreender? Eu compreendi sim, professor. Muito obrigado. Tá. Uma pergunta aqui do Marcos. É para voltarmos para cá após o término da live? Sim. Eu peço que vocês retornem. Eu vou deixar a sala aberta aqui, vocês podem sair da sala. Ao final da live, eu peço que vocês voltem. A gente pode dar, eu vou encerrar 18h55 para vocês terem pelo menos 5 minutos de intervalo antes de começar a live. Talvez até, geralmente às vezes é ótimo. Eventualmente, a gente dá uma tolerância para começar a live, mas às vezes começa no horário exato, de 19. Então, pelo menos vocês terem esses 5 minutinhos aí. E ao final da live, com mais 5 minutos, a gente retorna para cá para poder fazer uma análise, uma conversa final de alguns pontos que eu quero, de algumas perguntas que eu quero fazer para vocês. E vou falar dessa tarefa específica já para a semana que vem, que ela é independente da live, sobre o artigo que tá na tela aí, tá? Aí a gente volta a falar dela quando retornar para cá, tá bom? Então agora a gente pode parar aqui. Professor? Pois não. Eu já olhei aqui o e-mail, né? Apareceu aqui sim o comprovante. Aí eu vim fazer a minha inscrição aqui no evento de hoje, né? Certo. E eu não tô conseguindo fazer aqui. Tipo, aparece que acontecendo hoje, evento, quarta-feira, 2 de setembro, 19 horas, reflexo da pandemia no ambiente construído. Mas não tem um botão assim aparecendo para eu me inscrever, nem nada do tipo. Deixa eu fazer um... Nem também aqui eu estou tentando, mas não aparece a opção. Tá. Só aparece a programação de hoje. Entendi. Sim, só aparece a programação mesmo. E dos outros dias, no caso, também. Isso. Tá ótimo. Deixa eu logar na minha conta aqui. Para você está aparecendo a tela da apresentação? Aparece a programação aqui, no caso. Não, eu digo aqui no Meet, está aparecendo a tela do Meet. Aqui. Sim. Tá. Sim. Tá, só fazer uma coisa aqui. É porque eu estou fazendo alguns testes, como eu estou gravando tá. Ó, vocês estão me ouvindo assim, fazendo alguns comentários aqui, né? Que eu estou gravando no OBS, então tem algumas telas que saíram do Meet, mas depois a gente ajusta isso, tá? Sem problema. Vou até interromper a gravação para depois editar, interromper o compartilhamento, parar.